A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos e você que me ouve neste momento, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero em poucos minutos contar o que Deus fez na minha vida, o meu testemunho. Eu chamo Luzimar Pina de Almeida, nasci no ano de 1972 na cidade de Apiaí, no Vale do Ribeira. Minha mãe, meu pai, servos de Deus, meu avô também, pastor da Assembleia de Deus, e meu pai, a minha mãe, plantava tomate no sítio, próximo à cidade de Apiaí, e todos os meses ela vinha para a cidade para fazer compras, e ela trazia a minha irmã Eunice, a minha irmã mais velha, e o outro, meu irmão, que se chama Osvaldo. Ela tinha apenas nós três de filhos nessa época, e como de costume, todos os meses ela vinha, e devido não ter quem cuidar da gente lá no sítio, ela trazia nós para a cidade, fazia a compra e após fazer a compra retornava para o sítio novamente. Porém, ela fez a compra um dia que ela veio e tinha que passar a Avenida Leopoldo Werneck, a avenida principal da cidade de Apiaí, uma avenida muito movimentada, próxima à praça, e precisava passar a avenida. Do outro lado tinha o ponto de ônibus, e ela estava trazendo 3 sacos, daquele saco branco, 3 sacos cheios de compras, que ela tinha comprado no mercado, e ela pegou um saco de compra e levou com ela, e também levou o meu irmão e a minha irmã, a Eunice e o Osvaldo, com ela, e passou. E ela deixou mais 2 sacos de compras na beira da calçada, e ela disse para mim: Luzimar, fique aqui, que eu vou passar para o outro lado, e eu vou levar lá o seu irmão e a sua irmã e a compra, e já volto, aí eu levo o restante de compra e levo você comigo. Espera aí um pouquinho que eu vou passar. Mas como eu tinha 6 anos de idade, e sabe que criança não tem aquela pressa de estar junto com a mãe rápido, quando ela começou a atravessar a rua, juntamente com a minha irmã Eunice e o meu irmão Osvaldo, quando eu vi que eles estavam indo, eu saí correndo e também entrei na pista para passar do outro lado da avenida. Nesse momento vinha um rapaz, ele trazia um botijão de gás numa bicicleta bagageiro, com 2 botijões de gás, um na frente e um atrás. E ele veio e ele me atropelou. Conforme ele me atropelou, ele me jogou no chão, e ele caiu com a bicicleta, e um daqueles botijões de gás caiu sobre a minha cabeça, esmagando toda, e aí todo mundo gritando, aquele desespero, e eles diziam: o menino morreu, matou o menino morreu. Tinha o José, chamado Zé Mascate, o seu Zezinho da loja, conhecido na época, e quando ele viu aquele movimento, ele veio correndo, e ele disse para minha mãe: vou socorrer. Ele tinha um jipe, e naquele mesmo momento ele pegou eu, colocou no jipe, e levou até o hospital de Apiaí. E quando chegou lá, o doutor Luiz, era o médico da cidade, um médico muito conhecido, e também todo mundo conhece o doutor Luiz. E quando ele viu que eu cheguei naquela situação, o hospital de Apiaí era bem pequeno na época, no ano de 1977, e quando eu cheguei no hospital, o doutor Luiz olhou e falou assim: não, eu não consigo fazer nada pelo menino, ele está praticamente morto, ele está com a cabeça toda estourada, o miolo, sangue da cabeça dele misturou tudo, e não tem o que eu fazer aqui. E esse inchaço da cabeça dele, esse sangue preto, o que eu vou fazer? Colocar uma bolsa de gelo, cuidar dele aqui, e vou transferir imediatamente para uma cidade próxima, aonde possa ter solução e recurso para cuidar do menino. Mas se não andarmos rápido, o menino vai morrer. E ele olhou para minha mãe e disse: Dona Maria, enquanto nós vamos cuidando dele aqui, a senhora volta na casa correndo, pega umas trocas de roupa e venha. Eu vou transferir ele para Capão Bonito, onde tem mais condições, Itapetininga no regional, ou Sorocaba, que é onde tem mais condições e que possa salvar o menino. Mas quero dizer para a senhora, infelizmente, ele tem apenas 5% de chance de vida e ele não vai sobreviver. A minha mãe saiu correndo para ir então para buscar roupa, mas ela lembrou do meu avô, que era pastor da Assembleia de Deus na época da cidade de Apiaí, e ela chegou até a igreja correndo, uma igreja pequena. Ela chegou correndo e disse: pai, eu vim aqui porque o Luzimar sofreu um acidente e está no hospital, entre a vida e a morte, e os médicos falaram que ele só tem 5% de chance de vida, então ele realmente é só Deus
para fazer um milagre para que ele venha sobreviver. Mas eles vão transferir ele. Ela contou a situação que ela estava indo buscar roupa no sítio e queria voltar para o hospital para me acompanhar nos translados, até para me levar para ser socorrido em outra cidade onde houvesse maior recurso. Aí o meu avô perguntou, mas Maria, o que é que você fez até agora? Ela falou, eu não fiz nada. Ele perguntou, você já orou? Ela disse, não, eu não orei nessa correria, nessa tribulação que eu estou, eu não tive tempo sequer de orar. O meu avô disse, antes de tudo, vamos orar, vamos entregar ele na mão de Deus. Dobrou o joelho, como de costume, ela também. E quando eles começaram a orar, conta a minha mãe que dentro de poucos minutos, o Deus tomou o meu avô numa virtude muito grande. E ele então começou a falar em línguas estranhas e a profetizar. E ele profetizou, dizendo, filha, volte para o hospital. Fale para o Dr. Luiz cuidar bem do menino. Porque o menino não vai morrer. Ele vai passar pelo vale da sombra da morte, mas ele não vai morrer. Além do mais, Deus tem uma obra muito grande na vida dele. Ele é para mim um homem escolhido. Ele vai ser vaso, ele vai ser um profeta de Deus na terra. Ele vai ser pastor, pregador do evangelho. E ele vai viajar aos 4 cantos da terra contando a obra que eu fiz na vida dele. E coisa impossível, mas ele disse que Deus falou para ela, volte para o hospital e diga para que ele cuide do menino. Eu vou até o sítio, vou pegar roupas e vou trazer, e aí você prossegue. A minha mãe volta para o hospital, que era próximo, e o meu avô foi para o sítio buscar roupas para que ela me acompanhasse na viagem. Porém, quando ela chegou, o doutor Luiz e alguns enfermeiros falaram assim, Dona Maria, a senhora ainda não trouxe a roupa? O menino já era para estar indo embora, já era para estar sendo transferido. Nós não temos o que fazer aqui. O hospital aqui de Apiaí não tem condições de atender ele no grau que está machucado a cabeça dele. Nós não vamos conseguir fazer nada. Se nós mexer no menino, nós vamos acabar de matar ele. Temos que levar no hospital que tenha mais recursos ou mais segurança. Mas, naquele momento, ela olhou e disse para o doutor Luiz, Deus falou que ele não vai morrer. E é para o senhor cuidar bem dele. Porque Deus vai cuidar dele, Deus vai fazer dele um pregador, pastor, pregador do evangelho, e ele vai contar a obra de Deus nos 4 cantos da terra, e ele vai ser pregador do evangelho. O doutor Luiz falou assim, olha, só Deus para fazer um milagre. Eu garanto que é coisa do João Pina, que João Pina, o meu avô, que era pastor da Assembleia de Deus, era um homem de muita fé e que pregava o evangelho ali na cidade de Apiaí com muito amor, carinho e dedicação. Aí o meu avô trouxe as roupas e logo começamos agora a fazer a viagem para um lugar de socorro. E viajamos 100 quilômetros, chegamos na cidade de Capão Bonito. Os médicos plantonistas, quando viram o meu estado, apenas trocaram de ambulância, colocaram na ambulância UTI. E a ambulância de Apiaí voltou de retorno, porque era uma ambulância mais simples, e não tinha muitas condições. E o doutor disse, eu vou acompanhar ele até o hospital regional de Itapetininga. Somente lá vão poder cuidar dele. Fizeram alguns preparativos ali em mim, na cidade de Capão Bonito, mas me transferiram então para a cidade de Itapetininga, no hospital regional, onde atende toda a região. Quando entrei no hospital regional de Itapetininga, os médicos falaram, vamos internar ele, mas vamos tentar fazer alguma coisa, mas nós vamos só dar também um preparo. Temos que mandar ele para Sorocaba, no hospital regional de Sorocaba, que tem mais condições e é onde tem mais médicos que podem operar a cabeça dele e tentar ver se ele ainda consegue sobreviver. Mas a situação dele é gravíssima e depende só de um milagre. O doutor Luiz olhou e disse, Deus falou que ele vai ser pastor, pregador, ministro do evangelho. Então ele não vai morrer. Aí o médico sorriu e disse, é só um milagre. Mas fiquei ali alguns dias sendo cuidado pelos médicos do hospital regional de Itapetininga. E foi feito algumas preparações da minha cabeça, onde eu estava sendo tratado, e já logo de imediato fiz alguns exames, e também fui transferido para a cidade de Sorocaba, no hospital regional de Sorocaba, onde é o conjunto hospitalar, onde tem muito mais condições, e na época também tem mais médicos, mais condições para cuidar do meu caso, que era bem grave. Sabemos que hoje o hospital regional de Sorocaba um dos maiores hospitais da região, ali que atende praticamente muita cidade da região ali de Sorocaba. Hoje já chama-se conjunto hospitalar, é o recurso de onde todos vão ali para ser cuidados. Mas na época também era o único lugar que podia cuidar da minha situação. Fiquei ali por 15 dias internado, fazendo exames e eles cuidando, e quando deu 45 dias que eu estava internado, o médico chamou a minha mãe e disse, Dona Maria, a senhora é uma mulher de muita fé, a senhora disse que ele vai ser pastor, que esse menino vai ser pregador, que esse menino vai ser uma bênção. Porém, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Esses ameaços que ele faz com a mão,
Esse gesto que ele faz com a mão quer dizer que a mente dele não está funcionando. Quer dizer que o cérebro dele não está se comunicando com o organismo dele. E somente a mão ele balança. Pode ver que as pernas ele não mexe, o corpo ele não mexe, somente a mão, de vez em quando, ele só se comunica com a mão. Pode ver que nem a cabeça ele mexe. Então quer dizer que o cérebro dele não está funcionando. Então ele vai ficar com grandes sequelas na vida dele. Então para ele ser, isso que a senhora falou, um pastor, pregador do evangelho, precisa Deus fazer uma obra muito grande na vida dele. A minha mãe disse, Deus falou que ele vai ser uma bênção. E se Deus cuidou até aqui, Deus vai cuidar daqui para frente. Ele falou assim, eu preciso que a senhora autorize a que nós fazermos a cirurgia. Ele tem duas opções. Ele fica na mesa cirúrgica sem resultado nenhum. E se nós conseguirmos fazer a operação na cabeça dele, que precisamos fazer, se nós conseguirmos fazer, ele pode sobreviver. Porém, eu vou dizer para a senhora, se ele sobreviver, ele vai ser uma pessoa que não fala, ele não vai falar mais, ele vai ser uma pessoa que vai ter problemas mental para sempre, ele vai ter dificuldades para estudar, ele vai ter dificuldades para tudo, ele vai ser uma pessoa que ele vai ser uma pessoa especial com muitas dificuldades até para estar indo para a escola, ele vai dar muitos problemas. Então precisa que realmente Deus faça um milagre na vida dele para que ele seja pastor, pregador, como a senhora mesma acabou de dizer. Ela disse, em nome de Jesus, Deus falou através do meu pai que ele vai ser pastor, pregador do evangelho e que vai pregar o evangelho nos quatro cantos da terra. Aí, como ela autorizou fazer a cirurgia, já estava 45 dias ali internado, muitas injeções, muitos remédios que estavam ali, eu já estava topado com tanto remédios e injeções e precisava fazer aquela cirurgia. Porém, começaram a cirurgia da minha cabeça, mas conta os médicos que quando eles cortaram o couro cabeludo da cabeça, que eles cortaram para fazer a cirurgia, ele falou que houve um mistério muito grande, aquele sangue que estava preto sobre a testa, ele escorreu e desceu e voltou para o seu lugar, o cérebro também voltou no lugar, e a mente ficou normal, e falou assim, a cirurgia foi um sucesso. Ele voltou para minha mãe e disse, olha, dona Maria, a cirurgia foi um sucesso, e ele dessa ele escapou, mas uma coisa eu vou dizer para a senhora, ele vai ser mudo, nem falar ele vai, porque as cordas vocais também foram comprometidas dele, ele não vai nem falar, ele vai ser uma pessoa totalmente debilitada, ele vai depender de muitos cuidados especiais, é só Deus mesmo para cuidar do filho da senhora, mas nós vamos esperar para ver dentro de 7 dias qual é a reação e o que vamos fazer, quais decisões, e vamos aguardar o resultado. Fiquei ali anestesiado aproximadamente por 18 horas ali, anestesiado. No outro dia os médicos voltaram e disseram à minha mãe, olha, realmente a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo, o sangue voltou para o seu lugar, o cérebro também voltou para o seu lugar e não ficou sequelas, aparentemente, mas porém não está tendo comunicação entre os nervos da cabeça dele com os organismos, então ele vai ser uma pessoa com muitos problemas mentais e é só Deus mesmo para fazer um milagre na vida desse menino. Ficamos mais alguns dias ali internado e a minha mãe agora recebe alta e o médico diz, a senhora leva o menino de volta para a cidade de Apiaí. Foi comunicado a ambulância, hospital municipal da cidade de Apiaí, onde foram me buscar, e eu fui agora trazido de volta para a cidade de Apiaí. Mas o diagnóstico foi esse, a minha mãe com um monte de exames na mão, os papéis, dizendo ele vai ter problemas mentais, ele não vai ser uma pessoa boa, ele não vai ser uma pessoa perfeita, ele vai ter dificuldades no aprendizado, ele vai trazer muitos problemas, e além do mais, ele não vai nem falar, porque ele não tem, a voz dele foi comprometida na pancada e ele não vai falar. Mas a minha mãe agora trouxe, me colocou num quarto onde ela recebeu ali de cada 90 em 90 dias, ela tinha que levar eu para a cidade de Sorocaba para passar para um psicólogo, um neurologista, para poder fazer os exames. Porém, com 3 meses ela conseguiu me levar. Foi feito alguns exames e voltou do mesmo jeito, eu também não estava conseguindo nem se desenvolver, mas porém, a minha mãe orou um dia e disse, Senhor, o Senhor falou que ele vai ser uma bênção, que o Senhor não ia permitir que ele descesse à sepultura, e agora ele está aí, e eu estou precisando que o Senhor faça um milagre na vida dele. Entra com providência, porque não estou tendo condições nem de levar ele de 3 em 3 meses de Sorocaba para fazer esse exame e passar pelo neuro. Mas naquele mesmo dia que ela fez essa oração, no dia próximo, tinha um congresso da Assembleia de Deus na igreja que o meu avô pastoreava na época, e ela foi para o congresso. E ela pediu para o meu pai que ficasse comigo, e mais a minha irmã Eunice e Oswaldo. Ela falou, fica aqui, eu vou para a igreja hoje. Como eu faço parte do círculo de oração, eu preciso hoje participar. Mas a situação do Luzimar está gravíssima, está grave, e nós precisamos cuidar dele, fique atento com ele ali. Aí
e ela foi para a igreja. Quando ela foi para a igreja, com o coração triste, amargurado, quando ela entrou dentro daquele culto, o culto começou, foi uma bênção. E a minha mãe conta que chegou no momento da pregação da palavra de Deus, aí quase no término, levantou uma profeta de Deus. Ela se levantou e veio em direção da minha mãe e disse: minha filha, hoje eu te mostro um sinal. Antes da meia-noite você vai ouvir ele chamar mamãe. E eu estou fazendo um milagre e vou mostrar a minha glória, que eu sou Deus na sua vida e na vida dele. Aquele que está lá será para mim um vaso de honra e de glória na face da terra. E ela recebeu essa profecia, ela recebeu de Deus e ela voltou correndo. Quando ela voltou correndo, ela chegou na porta e ela disse para o meu pai como que eu estava. Ele está do mesmo jeito, como se estivesse morto, quieto, nem se mexe, nada. E se fala com ele, ele só balança a mão e não fala nada com ninguém, do mesmo jeito. Já deu os remédios que ele precisava tomar. Mas ela disse: Deus falou comigo hoje, que antes da meia-noite ele vai falar a palavra mamãe. Aí o meu pai, um homem cheio de fé, ele disse amém, mas ele balançou a cabeça e também foi para a cozinha. Mas naquele momento foi dando 11 horas da noite, 11h10, todos eles foram dormir, 23h10, todos foram deitar. Quando foi 23h35, o Senhor me visitou naquele quarto e eu chamei pela minha mãe e disse: mamãe, mamãe. Quando eu chamei a minha mãe, ela levantou e veio correndo dando glória a Deus. Quando ela me viu, eu disse para ela que eu queria comer, que eu estava com fome. E eu comecei a falar com ela. E daquele dia em diante, Deus devolveu a minha voz. E até o dia de hoje eu estou dizendo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus mudou o meu cativeiro, que Jesus mudou a minha história e que toda a honra, toda a glória deve ser dada a Ele, em nome de Jesus. Por isso é que eu estou aqui agora contando esse testemunho e falando para você que quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, não importa o processo que você vai passar, não importa a situação que você estiver passando, Deus vai entrar com providência e vai fazer um milagre para que o nome dele seja glorificado. Nesse momento, eu quero dizer a vocês que hoje Deus tem me dado o privilégio de pregar em várias igrejas, já viajei em vários lugares como pregador do evangelho. Hoje Deus tem me dado também o privilégio de ser motorista profissional, trabalho como motorista, trabalho em muitas regiões, por aí viajo. Deus tem me dado graça, sabedoria e tem me abençoado. E temos feito isso com amor, carinho e dedicação, porque o Senhor nos resgatou para que sejamos bênção na terra. Jesus pode mudar a história e o quadro da sua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.